Bem, esse aí é um dos primeiros vídeos a respeito aí da questão da manutenção, da criação de cluster, né? E nesse primeiro exemplo, a ideia é apenas demonstrar o que seria então o cluster, quais suas vantagens. Então é bem uma introdução bem rasa mesmo. Então, vamos lá. Então o nosso objetivo aqui é demonstrar a montagem de um cluster com dois nós, utilizando duas máquinas virtuais no VirtualBox. Ou seja, eu vou utilizar dois servidores Proxmox rodando em cima de máquinas virtuais, né, do VirtualBox. Então não é aquele desempenho esperado, mas é apenas para demonstrar o conceito, né? A nossa ideia é essa, ó, a gente não vai colocar em produção, é apenas uma forma de demonstrar, né, como que funciona, né, essa questão aí da criação do cluster, né? E também tentar criar uns 3 containers, ou um container apenas, né? Acho que 2 containers a gente já consegue. Eu coloquei 3 aqui na apresentação, mas não há necessidade. Configurar um dos containers com armazenamento NFS. E por que isso? O armazenamento NFS aqui, ele seria, digamos assim, uma forma também de demonstrar, não é uma condição ideal, né, para a gente ter um container, mas é uma forma de a gente ter um armazenamento na rede, ou seja, o armazenamento do disco ou espaço, no caso de container, né, da máquina virtual, ele não ficará necessariamente apenas no servidor, ele tem essa opção, né, de ficar numa máquina de rede, ou um storage de rede mesmo, um SAN, um NAS, enfim. Dependendo da disponibilidade ali do administrador ali, desse equipamento, né? E realizar a migração do container. Por que a migração do container, né? Poderia ser a migração da máquina virtual também, não vai fazer diferença nesse ponto aí, mas eu queria demonstrar as diferenças assim em relação a utilizar um storage centralizado, né? No meu caso, eu vou utilizar o NFS, eu podia instalar uma máquina virtual também com o FreeNAS, o OpenNAS, e também fazer essa demonstração, né? Criar um compartilhamento NFS ou um compartilhamento SCSI, né? Mas vamos lá. Qual que é a vantagem do cluster em si? Então, a administração centralizada, a possibilidade de migração das máquinas virtuais, isso aí é interessante porque você tem mais de um nó, né, o nó em si seria o que? Seria cada servidor, né, cada host, né, que vai hospedar as máquinas virtuais. No nosso caso seria o Proxmox, né. Replicar a máquina em vários nós, no caso de alta disponibilidade, não é o tema desta aula de hoje, né. A gente vai tratar apenas da criação de um cluster simples. A escalabilidade e a flexibilidade, né, na manutenção dos servidores. Digamos assim, eu quero fazer a manutenção do servidor, eu preciso parar ele para fazer a manutenção, para trocar uma fonte que está com problema ali. O meu servidor, digamos, tem 2 fontes, uma estragou, eu quero parar ele para fazer a manutenção, fazer uma revisão. Então eu tenho essa flexibilidade, né, de migrar essas máquinas virtuais para outro servidor, enquanto eu faço a manutenção naquele servidor que eu quero. Assim como eu posso acrescentar mais servidores, né, no meu cluster, aumentando a capacidade e migrando para um servidor de maior capacidade, desativando menores, aí, conforme a necessidade. Então essa aí é uma vantagem bem bacana aí do cluster, né. A nossa montagem, né, então ela vai utilizar 2 servidores Proxmox, né, dessa forma aqui. A gente vai utilizar 2 redes, tá? Então é uma rede que seria a rede para os usuários e uma rede que é a rede cluster, né? Uma composição, então, como eu disse aqui, 2 máquinas virtuais Proxmox e rede NAT para os nós. A rede NAT, ela é diferente da NAT, né? Então a rede NAT, o grande diferencial, né, que na rede NAT as máquinas elas se enxergam, né, enquanto você criar uma NAT no VirtualBox para cada máquina virtual, as máquinas não vão se enxergar. Então tem essa grande diferença entre a rede NAT
e a NAT, né? A rede NAT a gente tem que criar lá nas configurações do Proxmox essa rede, né? Para que a gente possa fazer as configurações, né? Então a gente tem a rede do cluster, que é uma rede para um nó se comunicar com o outro. É ideal, né, que tenha essa rede separada da rede dos clientes, né? E também a gente tem a possibilidade de ter mais uma rede, a rede storage, né, que ela é altamente recomendada, né, por justamente as questões que eu falei, né? Só que lógico, toda vez que a gente tem um storage, no caso ali, seja um profissional, seja mesmo um FreeNAS, sempre tem que ter em mente que a gente também tem que ter ter um cuidado de fazer com que ele rode, né, em RAID, né, para que a gente não tenha perda de dados, assim como os servidores aqui, né, do Proxmox. Mas também isso eu posso abordar em outro vídeo, né? Não tem problema, acho que é até interessante que faça isso, né, fazer separado. E um ambiente de produção ele funcionaria dessa forma, né? Ou seja, aqui a gente tem um switch, né, que ele é utilizado apenas para rede storage. Note que os clientes aqui eles não estão acessando essa rede. Apenas quem vai acessar essa rede, ou o administrador através de uma VLAN, ou os servidores, né, Proxmox, né? No caso, né, os servidores de virtualização Proxmox. E essa rede aqui é apenas para comunicação, para troca de dados entre eles, né? Então se a gente colocar na mesma rede do storage, ou então dos usuários, a gente pode acontecer de um nó não se comunicar com o outro e ele tentar migrar máquinas virtuais, ou então, no caso da alta disponibilidade, tentar levantar a mesma máquina dos dois lugares. Então esse é um grande problema e deve ser evitado. Mas a infraestrutura que a gente vai trabalhar vai ser essa aqui, né, que foi inclusive que eu passei numa aula presencial. E um dos nossos usuários, né, ele vai servir como servidor NFS, que também posso abordar em outro vídeo, né, a questão da criação do servidor NFS. Eu acredito que fique melhor nesse formato, que a gente separa as coisas. Hoje é apenas a criação ali do nosso cluster, né? Então vamos lá. Deixa eu sair daqui. Então aqui a gente tem dois servidores Proxmox, né? A gente tem o PVE1, né, e a gente tem o PVE2. Ok. Porém, como eu mostrei naquela figura anterior, né, o que a gente deseja é o quê? Que tenha uma rede separada, né, para configuração desse nosso cluster, né. Então a gente pode notar aqui que a gente tem a rede 10.0.10, né, e 10.0.11 aqui. Aliás, desculpa, o host 10.0.10, que é o mesmo aqui do final 200, e o host ali 10.0.0.11, que ele também é o mesmo host aqui, que tem esse IP aqui 201. Beleza. Então o que a gente vai fazer aqui? No caso aqui do nosso servidor, aqui no 01, né? Então ele é final 200, então a gente vai em network, né? Então pode notar aqui que a gente tem uma placa de rede que está sendo utilizada, né? Que na verdade ela é essa aqui, ó, NP0S3, e a gente tem já reservado essa NP0S8. Isso é fácil, é apenas nas configurações de redes lá do Proxmox. Então eu vou criar aqui uma Linux Bridge, né, e ela já vai me sugerir, né, esse valor aí, esse nome, né, VMBR1, eu vou manter ele. No caso aqui do meu endereço de IP vai ser 10.0. Não está saindo aqui, 10.0.0.10, né? E no caso aqui ele vai ser /24, né? Mas por que /24? Não poderia reduzir o tamanho da rede? No nosso caso a gente não vai ter nenhuma interferência em relação a isso aí, então não vai ter problema nenhum. No nosso caso, como uma rede que vai ser apenas para comunicação entre os hosts, não vai ter saída para a internet, então não vou colocar um gate, não vou botar nada, apenas eu vou criar, né, essa rede aqui. Ok, a rede foi criada, né, então eu tenho a minha Linux Bridge, né, que é essa aqui. Se eu fosse
criar uma rede apenas para storage, eu teria que ter mais uma interface de rede aqui, ou seja, eu teria que ir no Proxmox, eu teria que ir no VirtualBox e fazer essa configuração, né, em rede aqui, configurações de rede, e habilitar mais um adaptador. Por enquanto aqui eu só tenho esse aqui, na verdade, essa máquina virtual Debian aí que está na rede NAT, não, como eu disse aqui. Então o meu host aqui é um Windows, né, e eu estou utilizando o VirtualBox. Mas vamos lá, então eu criei a primeira 10.0.0.10, eu vou para o próximo servidor, também vou em rede, né, network aqui, né, vou criar aqui uma Linux Bridge, o IP será então 10.0.0.20, ok, barra 24. Então criei ela aqui, está criada, né, a minha rede. O que eu tenho que fazer além de criar? Eu tenho que aplicar a configuração. Lembrem que eu não apliquei a configuração no outro servidor, então eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que aplicar a configuração. Seria a mesma coisa que ir no terminal e digitar lá systemctl restart network ou /etc init.d networking restart ou algum outro comando semelhante, né? Mas enfim, o Proxmox tem essa grande vantagem, né, que a gente consegue fazer tudo pela tela gráfica aqui. Mas nesse caso aqui a gente precisa dar um ping, né? Então o ping vai ser para quem? Então o ping vai ser pro 10, né, .0.0.20. Ok, vamos verificar se ele está pingando. Não está pingando. Então vamos verificar o que aconteceu. Vamos lá. Habilitei. Aparentemente. Habilitei. Vamos verificar aqui. Em network. Ok, em princípio está tudo habilitado e às vezes essas coisas acontecem, infelizmente. Então vamos lá, vamos tentar depanar. Vamos tentar verificar o que aconteceu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha máquina virtual, Proxmox, e vou verificar as configurações de rede, tá? Então eu vou aqui em dispositivos, rede, né, configurações de rede, e vou verificar. Putz, aqui está em rede storage, ok. Eu botei o nome da rede, importante que esteja na mesma rede, né, rede storage, ok. Eu vou pegar minha segunda máquina virtual, que é o PVE2, ele está aqui, dispositivos, rede, configurações de rede, e ele também está na mesma rede, né. Então, o que pode ter acontecido? Vamos lá. Vamos revisar as configurações. Ah, não, fiz besteira. Desliguei o servidor. Deixa eu dar um pause aqui. Bom, veja só que coisa bizarra, né? Eu não consegui ping entre as máquinas, né? Então eu acabei indo pro terminal, né? Para ver se o terminal ia me socorrer. E o que acontece, ó? Até pode verificar aqui no caso, existe uma configuração aqui na interface de rede, na verdade nessa bridge aqui, ó, que é a VMBR1, que aqui ela está como sim, né? Só que o que acontece? Esse valor aqui que está ali na bridge ali, ó, ENP0S8, né, bridge ports, né, ele está como não. Então esse aqui é o servidor, o Proxmox 2, né, eu já corrigi e eu vou corrigir no 1. Então eu vou minimizar aqui, né, eu vou minimizar e vou fazer a correção lá no 1 aqui, ó. Pode notar que está como no aqui, bizarro mesmo, né? Bizarro mesmo. Enfim, mas é interessante até essa pane, né, para que a gente possa, ó, verificar que pode acontecer, né, com vocês também, né. No nosso caso tá ali, ó, tá bem, dá para ver bem ali, ó, que ele tá como não, né. Então o que a gente vai fazer? ENP, né, ENP0S8, ok.
Vamos salvar a configuração. Ok, tô meio enrolado aqui segurando o microfone. O microfone do PlayStation. Vamos lá. Comprar um microfone, né? Melhor. Tá muito improvisada essa minha bancada aqui. Então vamos lá. Vou reiniciar aqui. Olha só. Ok. Mandei reiniciar. E bom, ele não atualizou aqui, né, na minha interface aqui. Ó, pode notar que ele não atualizou. Mas será que se eu der um atualizar aqui ele vai dizer que tá ok, tá vendo? Ai ai. Então vou dar um ping aqui pro outro servidor. O 10.0.0.20. E agora foi, né? Então assim, a forma correta de criar foi aquela que a gente fez no começo do vídeo, né? Mas se acontecer alguma pane, os senhores sabem, né, agora que o Proxmox é um Debian, né? Acho que é Debian, né? Baseado em Debian mesmo. E como todo Debian, Ubuntu que seja, todo Linux ali, os comandos são os mesmos por baixo, ele mantém essas mesmas configurações. E especificamente essa parte de rede, né? Ela é a mesma, né? Claro que tem algumas diferenças em outras aplicações relativas ao Proxmox, ao KVM, né? Que é na verdade o hypervisor, né? Mas enfim, nessa configuração está tudo bem. Então agora voltando aqui a nossa configuração, agora já estão se comunicando. Então agora a parte mais fácil do processo, né? A gente vai aqui em Data Center, né? E aqui a gente vai no menu Cluster. Então a gente vai criar um cluster, vamos colocar o cluster nome laboratório, certo? Mas se na apostila dos senhores ali tiver outro nome, né? Isso aí é um nome apenas, né? Então eu vou escolher qual a placa de rede. Essa aqui que eu vou dedicar para o meu cluster, para comunicação entre os dois nós, e vou adicionar. Opa, desculpa. Vamos lá, adicionar nada, só criar. Vamos lá, ele vai criar, ok, certo? Na hora que ele deu ok aqui eu fecho, né? E beleza, eu já tenho um cluster aqui. Agora eu quero adicionar, né? Eu quero adicionar meu outro cluster aqui, o PVA2. Então como é que eu faço? Eu vou aqui, na mesma tela, mesmo menu aqui que eu cliquei anteriormente. Vou no menu Join Information, né? E ele vai gerar esse número aqui, ó, gigantesco, esse hash aqui. E o que eu vou fazer? Certificado, na verdade. Eu vou copiar, né, certificado, várias informações, né, a respeito do servidor. Eu vou copiar ele. Copiei, posso fechar. Vou aqui no meu outro nó, vou em Data Center, vou em Cluster, né? E vou Join Cluster, né? Porque eu não vou criar, né? Na verdade eu já possuo, né, um cluster, só vou adicionar ele. E olha só, ele traz todas as informações, né, relativo àquele outro cluster ali. A senha é Proxmox, no meu caso é Proxmox, né? E qual que vai ser o link? Bom, o link vai ser aquele link que eu falei para vocês, né? Que ele seria dedicado para essa comunicação entre o cluster, né? Vou dar join, né? Laboratório, né? Aí ele vai estabelecer a conexão, né? Com o servidor 200, né? Deu um erro ali, então devo ter errado alguma coisa. Provavelmente a senha. Espera aí. Vamos novamente. Então tá, senha de root, deixa eu soltar o microfone. Vou novamente. Ok, né? Então, tá vendo ali? Acabei digitando aqui
rápido aqui, acabou dando problema. Então vamos lá. Ele demora às vezes nesse servidor 2, que é no nó que a gente adiciona, ele demora um pouquinho, ele fica sincronizando, né? Aí você vai lá para o outro nó e adivinha. Aí dá um atualizar aqui, ó. Ou então tira essa parte aqui, né? Demora, olha, por que ele fez isso? Porque ele trocou o certificado. Provavelmente ele ou atualizou o próprio certificado ou ele pegou o certificado do cluster, né? Então, por isso que ele acaba exibindo esse sintoma aí, né? Ó, digitei errado de novo. Bom, é só para demonstrar que acessando de qualquer um dos nós do cluster, eu consigo ver, né, o meu cluster, né, como um todo. Vamos salvar, tá ok. Então eu tenho meus dois clusters aqui, né? Aliás, desculpa, meus dois nós, né? Então, ok. Então é bacana, ó. Então eu já consigo, se eu quiser fechar aqui, eu posso fechar, posso administrar só de um, né? E uma das primeiras coisas que a gente pode fazer aqui, para fazer um teste bem legal, né? É adicionar aqui um compartilhamento NFS, ele já está criado, né? Então não vai dar para ver bem todo o processo, mas como eu disse, eu quero criar um vídeo só sobre isso. Então vamos lá. Eu não lembro o IP do meu servidor, que no meu caso é o meu próprio cliente aqui, então é o 103, ó. Tá vendo? Meu IP é o 103 e eu tenho um servidor NFS nesse host aqui. Beleza, então o data center aqui, eu vou em storage, né? É só para me mostrar o exemplo aí dessa questão aí do compartilhamento, né? E aqui eu tenho vários tipos de compartilhamento, mas nesse caso eu vou utilizar o NFS, né? Então aqui eu vou colocar NFS Debian, mas é só o nome, ok? Servidor vai ser no meu caso 192.168.1.103. Porra, Roger, mas você não falou lá no começo lá que você ia utilizar uma rede só para storage? Não, eu falei que nesse caso, como eu já dei em aula dessa forma, apenas com duas redes, eu ia manter duas redes, então por isso eu estou usando, mas é só um exemplo. Em produção teria que usar uma rede separada só para isso, né? Então aqui ele já está me mostrando que tem um compartilhamento lá, home comp, né? E eu vou dizer que ele pode usar para tudo isso aqui, ó. Então na prática ele vai usar como armazenamento de disco, de imagem ISO, container, dump, na verdade já tem até coisa lá, né? Ele vai encontrar, né? E vou adicionar. Ok. Adicionei, né? Ali, ó. E deixa eu ver. Ah, ok. Eu até demonstrei um detalhe, ó. Quando adicionei esse NFS, ele perguntou quais os nós. E já estava selecionado como padrão todos, né? Então eu não preciso fazer a configuração do outro nó. Eu fiz no nó, ele replicou para todos, porque ele está com padrão. Mas eu podia fazer mapear um compartilhamento NFS apenas para esse nó, né? Mas nesse caso foi para todos. Então beleza, então eu tenho mais um compartilhamento aqui, né? E ele consegue trabalhar com todo esse tipo de coisa aqui. Tanto que provavelmente eu tenho um disco aqui e também eu tenho um dump aqui. Tem um backup, ó. Olha só. Eu tenho um backup aqui de um container, ó. Ah, mas como é que você sabe que é um backup do container? Não, eu sei porque eu acabei fazendo, né? Aqui são de outras máquinas virtuais, então eu tenho a possibilidade de criar o container, como eu teria a possibilidade também de restaurar, né? E daí dá para fazer isso, né? Porque como não é uma aula de container em si, eu vou restaurar essa máquina que eu já tenho lá. Então vamos restaurar aqui, ó. Na hora de restaurar ele vai me perguntar, putz, qual local que você quer?
local LVM, se eu colocar no local LVM, eu não vou conseguir mostrar essa questão da migração. Então como é que eu vou fazer? Eu vou dizer, ó, vai ser no NFSDeb, né? E vai ser o container vai ser ID 100 mesmo. Vou restaurar ele, né? Ele vai restaurar, porque ele já estava lá, né? Eu já tinha feito criado essa infra, daí eu formatei os dois servidores, né? O PVA1 e PVA2 para mostrar, né, o exemplo, né? E aqui, como eu acabei selecionando, né, o PVA2, então ele acabou criando aqui, ó, no PVA2 ali a máquina virtual, né? No caso aqui é um container. E olha só que interessante, né? Eu acabei ali sem querer, né, jogando no 2. Eu até queria jogar no 1, mas isso tanto faz. Eu vou startar ela. Vou startar aqui o meu container, né? Vou aqui no console mostrar para vocês aqui que ele está funcionando, né? Isso aí já é uma restauração de uma máquina que já existia, né? Então é bem interessante para notar, inclusive, que eu estou trabalhando uma virtualização da virtualização, né? Então ele não é tão rápido assim, né? Mas mesmo assim eu ainda consigo demonstrar assim de uma forma razoável, né, o funcionamento. Então ele está tentando startar a máquina lá, vamos ver se vai dar tudo certo, né? Inclusive eu vou verificar os recursos, né? Então ele tem 512 de memória, é um core apenas. O disco está lá no NFS, ele poderia estar nesse local LVM, no local, mas geralmente a gente coloca a máquina aqui, ó, no local LVM, no compartilhamento LVM. Tem várias vantagens sobre colocar no LVM, né? Não é bem a intenção falar sobre isso, né? Mas existem várias vantagens. Eu vou clicar aqui até para ver se ele vai conectar aqui, ó, ou não. Agora conectou só porque eu fiz isso. Tá, beleza. Tá funcionando, né? A senha, se eu não me engano, era usuário root, né? E a senha que eu tinha colocado, peraí. E aqui, a senha que eu tinha colocado era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, então tá funcionando. Tá, mas beleza, mas a ideia toda era criar o cluster, né? E fazer uma migração. Então eu vou migrar desse nó aqui para esse nó. Como eu tenho compartilhamento centralizado, então ele vai ter essa velocidade grande, né, que vai demonstrar aqui, ó. Vamos lá. Eu já estou no PVA2, eu quero migrar para o PVA1, eu já estou aqui, né? Então eu vou migrar. Vamos lá. Então a máquina está em funcionamento, né? Tem esse detalhe, né? E ela está indo lá para a memória RAM dela, e o processamento está indo para outro servidor, né? Por outro nó, né? E vamos lá, vamos esperar ela dar ok, mas a gente já pode notar que ela já está por ali, né? Mas ela ela não me deu ok, né? Então, vamos lá. Em princípio, ainda está rodando, né? A gente tem uma perda de desempenho por conta dessa virtualização toda, né? Mas normalmente ele ainda está rodando, né? 52 segundos, 53 segundos. Ainda está fazendo alguma coisa. Agora ele mudou. Deu ok aqui, né? Deu em torno de 1 minuto, né, para fazer a migração da máquina virtual. E se eu for nela aqui no console, né, deixa eu ver se ela já está funcionando. Aparentemente não. Essa questão da virtualização, né, dentro de uma virtualização, ela dá esses probleminhas, né? Eu acabo tendo uma perda de desempenho, mas eu já fiz isso no ambiente físico, né? E o desempenho ele é bem bom mesmo. Não dá esse atraso, ainda mais sendo container, né? Era para funcionar de forma bem rápida, né? Mas por conta da virtualização tem esse atraso.
Olha só, mas vamos aproveitar. Deixa eu sair da página aqui, deixa ele retornar ao console aqui. Ah, diz que não está rodando, mas está rodando. Mas está rodando, né? Sinistro. Mas deixa ele ao tempo dele aí. Bom, tá. Mas e se eu não tivesse colocado o disco da máquina aqui, né? Dentro do esse compartilhamento NFS? O que aconteceria? Aconteceria o seguinte: ele ia copiar toda a máquina aqui que ia estar o disco no LVM para esse local LVM. Então ele ia duplicar esse disco e ia demorar pra caramba essa migração. Isso dependendo do tamanho do disco ou espaço aí do container, né? Então tomar esse cuidado, né? A ideia é que, se for pensar nessa migração aí, que tenham um storage centralizado, né? Então, ok, a máquina aqui por alguma razão não quis iniciar. Eu vou fazer uma coisa que eu acho que eu não deveria fazer, mas peraí, acho que voltou. Não voltou. Então eu vou reiniciar ela aqui apenas para desencargo da consciência, mas ela já teria dado tempo já sem problema nenhum, né, de voltar. E por que não voltou? Não sei. Ó, agora parece que voltou. E demora um pouquinho, não deveria demorar. De repente colocasse mais um núcleo de processador aí, ela ficasse mais rápida, né? Aqui nos recursos, aqui tivesse colocado mais um core, quis economizar e acabou que ela ficou meio lenta a máquina. Considerando, né, como eu disse, que a gente está trabalhando uma virtualização dentro da virtualização. Então nunca vai ficar como se fosse um ambiente real. Sempre vai dar esse atraso aí. Vamos lá, vamos ver se ela vai iniciar, demorando demais até. Realmente demorado. Ok, voltou. Então deu pra ver, a gente, apesar dos probleminhas, como eu disse, a respeito da virtualização, dentro da virtualização, a gente conseguiu visualizar a migração, né, dessa máquina para cá. Se a gente quisesse migrar de volta, né, eu não vou esperar até o final, mas só vou mandar fazer aqui, e depois vou interromper o vídeo. Mas se quisesse fazer o contrário, né, voltar a máquina, é o mesmo procedimento, né, apenas clicaria ali, né, e ela vai acabar, né, indo para o outro lado ali. Vai demorar aquele tempo que demorou antes, né, vai demorar em torno de 1 minuto, né, que foi o que aconteceu naquele momento, né. Tá rodando e ele tá jogando todo o processamento, né, que estava nessa máquina aqui para essa máquina. Basicamente é isso que ele faz. E enquanto isso, né, a máquina ela tá funcionando, ela tá os serviços dela estão funcionando. Então se tem um servidor web, ele vai continuar funcionando. Ele talvez dê uma lagzinha ali, mas no ambiente real isso é muito rápido. É muito rápido, né? Então é isso, né? Basicamente a ideia do cluster e tal, ela foi exposta aí, né? E agora fica outros vídeos aí para postar aí a respeito da 56 segundos, né? A respeito do NFS, a respeito da criação de container, daí pode ser outros vídeos mesmo. E por enquanto é só, e peço, né, que se possível, né, curta aí, caso queira se inscrever, se inscreva aí, ative a notificação e até a próxima, tá? Até o próximo vídeo. Obrigado aí por assistir aí o vídeo aí. Valeu!